Um prato de comida custou seu emprego, mas trouxe uma recompensa que ela nunca poderia imaginar. Prepare-se para uma história que vai mexer com suas emoções. Deixe nos comentários de que parte do mundo você está nos assistindo e faça parte deste momento especial. O prato quente tremeu ligeiramente nas mãos de Adriana, enquanto ela olhava pela janela do restaurante. Lá fora, o homem idoso continuava sentado na mesma calçada há mais de 2 horas, observando o movimento da rua com olhos cansados. Adriana, mesa 7 está esperando. A voz áspera do Sr. Siqueira cortou seus pensamentos como uma lâmina. Ela se virou rapidamente, quase derrubando o prato de estrogonofe que segurava. Já vou, Sr. Siqueira. O restaurante Sabor da Esquina fervilhava naquela quinta-feira de tarde. O som dos talheres contra os pratos se misturava com conversas animadas dos clientes do horário de almoço. Adriana se movia entre as mesas com a agilidade de quem fazia aquilo há anos, um sorriso genuíno sempre estampado no rosto. Desculpa a demora, Dona Marta, disse ela, colocando o prato na frente da senhora de cabelos grisalhos que almoçava ali 3 vezes por semana. Como está a netinha? Ah, Adriana, você sempre se lembra. Está melhor da gripe, obrigada por perguntar. Você é um anjo, menina. Mas mesmo distribuindo sorrisos e atendendo com a atenção de sempre, Adriana não conseguia tirar da cabeça a imagem do homem lá fora. Cabelos desgrenhados, roupas surradas e principalmente aquele gesto discreto que ela havia percebido. A mão no estômago, o olhar que se dirigia involuntariamente para a comida que passava pelas janelas do restaurante. Ele estava com fome. Adriana. A voz do Sr. Siqueira soou mais alta desta vez. Pare de olhar para a rua e se concentre no trabalho. Desculpa, Sr. Siqueira. Ela abaixou a cabeça e continuou servindo, mas a inquietação crescia dentro dela como uma maré. Durante os 6 anos que trabalhava ali, tinha visto muitas pessoas em situação de vulnerabilidade passarem por aquela calçada. Alguns pediam dinheiro, outros apenas seguiam caminho. Mas havia algo diferente naquele homem idoso. Algo na dignidade silenciosa com que permanecia ali, sem estender a mão, sem incomodar ninguém, que a tocou profundamente. O movimento do almoço finalmente diminuiu. Eram quase 3 da tarde, quando Adriana conseguiu uma pausa para limpar as mesas. Foi quando viu que o homem ainda estava lá, agora com a cabeça apoiada contra a parede, os olhos fechados. Seu Antônio. Ela se aproximou do cozinheiro, um senhor de cabelos brancos que trabalhava ali desde a abertura do restaurante. Sobrou comida da mesa que cancelou o pedido? Sobrou sim, menina. Um prato completo de estrogonofe. Ia jogar no lixo mesmo. Adriana olhou para o prato intocado no balcão da cozinha. Estava perfeito, ainda quente, bem servido. Sua mente começou a trabalhar rapidamente. Ela sabia das regras do Sr. Siqueira sobre não dar comida para morador de rua. Já havia ouvido essa conversa algumas vezes, quando outros funcionários sugeriram ajudar pessoas necessitadas. Mas ali, naquele momento, olhando para aquela refeição que seria jogada fora, e depois para o homem idoso, que claramente passava fome do outro lado da janela, algo dentro dela se revoltou. Posso ficar com esse prato, seu Antônio? O cozinheiro idoso a olhou com um sorriso conhecedor. Ele trabalhava com Adriana há muito tempo, e sabia reconhecer aquele brilho especial nos olhos dela, o mesmo que aparecia sempre que ela se preocupava genuinamente com alguém. Claro, filha, está ali no balcão. Adriana pegou o prato com cuidado, verificando se estava bem apresentado. Adicionou uma porção extra de arroz e alguns legumes que sobraram de outros pedidos. Sua mãe sempre dizia que comida feita com amor alimenta não só o corpo, mas a alma. Respirou fundo. Sabia que estava desafiando as ordens diretas do patrão. Sabia que poderia ter consequências. Mas algo maior do que o medo pulsava em seu peito. Uma necessidade urgente de fazer o que era certo. Ela olhou ao redor do restaurante. Sr. Siqueira estava no escritório, provavelmente fazendo as contas do dia. Os poucos clientes que restavam estavam distraídos com suas conversas. Era agora ou nunca. Com o prato nas mãos e o coração batendo forte, Adriana caminhou em direção à porta do restaurante. Cada passo parecia ecoar mais alto que o normal. Quando empurrou a porta e saiu para a calçada, sentiu o ar fresco da tarde no rosto. O homem idoso abriu os olhos quando ouviu os passos se aproximando.
Por um momento seus olhares se encontraram. Ela viu ali uma mistura de surpresa, desconfiança e algo que parecia esperança há muito tempo adormecida. Com licença, senhor, disse Adriana, sua voz saindo mais suave do que pretendia. Eu trabalho aqui no restaurante e sobrou este prato. O senhor não gostaria de comer alguma coisa? O homem a olhou por alguns segundos que pareceram eternos. Ela podia ver lágrimas se formando nos cantos dos olhos dele. Ele começou, a voz embargada. Eu não tenho dinheiro para pagar, menina. Não precisa pagar nada. É um prato que sobrou. Ia para o lixo mesmo. Seria um desperdício. Ele estendeu as mãos trêmulas para receber o prato, e naquele gesto simples, Adriana viu toda a gratidão do mundo. Deus abençoe você, minha filha. Deus abençoe você. Como é o seu nome, senhor? Francisco. Francisco Oliveira. Mas todo mundo me chama de seu Chico. Muito prazer, seu Chico. Eu sou Adriana. Ela se afastou alguns passos e ficou observando enquanto ele comia com cuidado, como se cada garfada fosse preciosa. Havia uma dignidade em seus gestos que a emocionou profundamente. Foi quando ouviu a voz atrás dela. Adriana. Ela se virou devagar e viu o Sr. Siqueira parado na porta do restaurante, os braços cruzados, uma expressão de fúria contida no rosto. Ele havia visto tudo. O coração dela disparou. Mas quando olhou novamente para seu Chico, que continuava comendo com reverência, soube que não se arrependia. Nem um pouco. Venha cá, disse Sr. Siqueira, a voz perigosamente baixa. Agora! Adriana respirou fundo, enderezou os ombros e caminhou em direção ao patrão. Sabia que sua vida estava prestes a mudar para sempre. Mas também sabia uma coisa. Pela primeira vez em muito tempo, havia feito algo que realmente importava. E isso, de alguma forma, fazia toda a diferença valer a pena. O que você pensa que está fazendo? A voz de Sr. Siqueira saiu entre os dentes cerrados, baixa o suficiente para que apenas Adriana pudesse ouvir, mas carregada de uma raiva que fez o estômago dela se revirar. Sr. Siqueira, eu posso explicar? Explicar? Ele deu um passo à frente, o rosto vermelho de indignação. Explicar como você desobedeceu uma ordem direta minha? Como você pegou comida do meu restaurante e deu para um vagabundo na rua? As palavras bateram em Adriana como tapas. Ela sentiu as faces queimarem, mas forçou-se a manter a voz calma. A comida ia ser jogada fora, Sr. Siqueira. Era só um prato que sobrou, e aquele senhor estava com fome. Eu não quero saber. Ele bateu a mão na mesa mais próxima, fazendo os talheres tilintarem. Quantas vezes eu já falei sobre isso? Quantas vezes eu disse que não quero mendigo na porta do meu estabelecimento? Adriana podia sentir os olhares dos clientes, que ainda restavam no restaurante, se voltando para eles. Dona Marta, que sempre a tratava com carinho, a observava com preocupação. O casal da mesa 5 havia parado de comer para acompanhar a discussão. Sr. Siqueira, por favor, podemos conversar no escritório? Os clientes estão olhando? Não. Deixa todo mundo ouvir mesmo. Sua voz subiu ainda mais. Deixa todo mundo saber que tipo de funcionária eu tenho aqui. Uma que não respeita as regras, que acha que pode fazer o que quer. As lágrimas começaram a se formar nos olhos de Adriana, mas ela as conteve. Não queria dar a ele a satisfação de vê-la chorar. Eu só estava tentando ajudar alguém que precisava... Ajudar? Sr. Siqueira deu uma risada amarga. Você sabe quantos mendigos vão aparecer aqui agora que sabem que tem alguém dando comida grátis? Você sabe como isso vai afetar o meu negócio? Os clientes vão parar de vir porque não querem ser importunados por pedintes. Adriana olhou pela janela. Seu Chico havia terminado de comer e estava limpando cuidadosamente o prato com um guardanapo. Não havia nada de mendigo ou vagabundo naquele homem. Apenas alguém que havia passado por dificuldades. Ele não é um vagabundo. Sr. Siqueira é uma pessoa digna que estava passando necessidade. Chega! O grito de Sr. Siqueira fez todo o restaurante silenciar completamente. Eu já ouvi o suficiente. Você está despedida, Adriana. Pegue suas coisas e saia do meu estabelecimento agora mesmo. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Adriana sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Despedida. Depois de 6 anos de trabalho dedicado, de nunca ter faltado um dia sequer, de sempre dar o seu melhor. Sr. Siqueira, por favor,
Sua voz saiu como um sussurro. Eu preciso deste emprego. Minha mãe está doente. Preciso pagar os remédios dela. Deveria ter pensado nisso antes de me desobedecer. Ele cruzou os braços, inflexível. Pega suas coisas e vá embora. Não quero você aqui nem mais um minuto. As lágrimas que Adriana havia segurado por tanto tempo finalmente começaram a rolar pelo seu rosto. Ela olhou ao redor do restaurante. Aquele lugar onde havia passado os melhores e piores momentos dos últimos anos, onde havia conhecido pessoas maravilhosas, onde havia crescido como pessoa. Isso é uma injustiça. A voz de Dona Marta cortou o silêncio. A senhora idosa havia se levantado da mesa, tremendo de indignação. Adriana é a melhor funcionária que vocês têm. Sempre educada, sempre atenciosa, sempre prestativa. A senhora não se meta nisso, respondeu o Sr. Siqueira bruscamente. Eu me meto sim. Eu venho aqui há anos e nunca vi uma pessoa tão boa quanto essa menina. E vocês estão despedindo ela por quê? Por ela ter dado comida para alguém que estava passando. Dos últimos anos onde havia conhecido pessoas maravilhosas, onde havia crescido como pessoa. Isso é uma injustiça. A voz de Dona Marta cortou o silêncio. A senhora idosa havia se levantado da mesa, tremendo de indignação. Adriana é a melhor funcionária que vocês têm. Sempre educada, sempre atenciosa, sempre prestativa. A senhora não se meta nisso, respondeu o senhor Siqueira bruscamente. Eu me meto sim. Eu venho aqui há anos e nunca vi uma pessoa tão boa quanto essa menina. E vocês estão despedindo ela por quê? Por ela ter dado comida para alguém que estava passando fome? Que tipo de gente vocês são? Outros clientes começaram a murmurar entre si. O casal da mesa 5 balançava a cabeça em desaprovação. Um homem jovem, que almoçava sozinho próximo à janela, observava tudo com atenção especial. Eu sempre falei que ela era especial, comentou seu Antônio, saindo da cozinha ao ouvir a confusão. A Adriana tem o coração mais puro que eu já vi. 6 anos trabalhando aqui nunca deu problema para ninguém. Antônio, volte para a cozinha, ordenou o Sr. Siqueira. Isso não é problema seu, mas o cozinheiro idoso não se intimidou. É problema meu, sim. Essa menina é como uma filha para mim. Trabalha dobrado para cuidar da mãe doente, nunca reclama de nada, sempre tem uma palavra boa para todo mundo. E vocês vão dispensar ela por causa de um prato de comida? Adriana estava paralisada no meio daquela discussão. Nunca imaginou que sua demissão causaria tamanha comoção. Parte dela se sentia grata pelo apoio das pessoas, mas outra parte só queria sair dali o mais rápido possível. Chega de discussão. Sr. Siqueira bateu o punho na mesa novamente. Minha decisão está tomada. Adriana, pegue suas coisas. Foi então que o homem jovem que estava sentado próximo à janela se levantou. Ele havia acompanhado toda a cena em silêncio, mas agora caminhava em direção a eles com passos decididos. Com licença, disse ele, sua voz calma, mas firme. Posso dar minha opinião sobre o que acabei de presenciar? Sr. Siqueira o olhou com irritação. Quem é o senhor para dar opinião sobre meus funcionários? O homem sorriu ligeiramente e tirou um cartão do bolso do paletó. Jorge Noronha. Sou dono da rede de restaurantes Noronha e Encia. Tenho 15 estabelecimentos na cidade. A expressão de Sr. Siqueira mudou instantaneamente. Adriana conhecia aquele nome. A rede Noronha era famosa por seus restaurantes sofisticados e pelo tratamento excepcional aos funcionários. Senhor Noronha, eu não sabia. É uma honra tê-lo aqui no meu estabelecimento. Honra? Jorge Noronha ergueu uma sobrancelha. Depois do que acabei de presenciar, não tenho certeza se essa é a palavra adequada. Ele se virou para a Adriana, que ainda estava com os olhos vermelhos de lágrimas. Senhorita, foi você quem deu comida para o senhor idoso lá fora? Adriana assentiu com a cabeça, sem conseguir falar. E por que fez isso? Ele estava com fome, conseguiu sussurrar. A comida ia para o lixo mesmo, e eu não conseguia ver alguém passando necessidade. Jorge Noronha assentiu lentamente, como se estivesse processando suas palavras. Sabe, Sr. Siqueira, disse ele voltando-se para o dono do restaurante, em 15 anos administrando estabelecimentos, eu aprendi que há 2 coisas que não se podem ensinar a um funcionário: honestidade e compaixão.
Ou a pessoa tem ou não tem. Ele fez uma pausa, olhando ao redor do restaurante. E o que eu acabei de ver aqui foi uma demonstração pura de compaixão. Uma funcionária que se importa o suficiente com o próximo para arriscar o próprio emprego. Isso, meu caro, é mais valioso do que qualquer treinamento técnico. Sr. Siqueira estava visivelmente desconfortável. Sr. Noronha, o senhor não entende. Se eu deixar isso passar, vou ter mendigo na minha porta todo dia. Mendigo? Jorge balançou a cabeça. Eu conversei com o senhor idoso quando saí para atender uma ligação. Francisco Oliveira, 68 anos, ex-marceneiro. Perdeu o emprego há 2 anos quando a empresa fechou. Gastou todas as economias cuidando da esposa doente que morreu no ano passado. Não é um mendigo, Sr. Siqueira. É alguém que a vida derrubou e que ainda não conseguiu se reerguer. O silêncio no restaurante era total. Cada palavra de Jorge Noronha atingia em cheio não apenas Sr. Siqueira, mas toda a situação. E sabe o que mais me impressionou? Continuou Jorge. É que essa jovem reconheceu isso. Ela viu não um vagabundo na calçada, mas um ser humano em dificuldade. Isso, meu amigo, é visão de liderança. Ele se voltou novamente para Adriana. Qual é o seu nome? Adriana Silva. Adriana, eu gostaria de oferecer a você uma posição na minha empresa, começando como supervisora de atendimento no nosso restaurante principal, com um salário que imagino ser substancialmente melhor do que o que recebia aqui. O queixo de Sr. Siqueira despencou. Adriana sentiu as pernas tremendo. Eu não sei o que dizer. Diga que aceita, sorriu Jorge. O mundo precisa de mais pessoas como você, e eu preciso de funcionários que entendam que nosso negócio não é apenas servir comida, é servir pessoas. Adriana olhou ao redor do restaurante mais uma vez. Dona Marta sorria através das lágrimas. Seu Antônio acenou encorajadoramente da porta da cozinha. Até os outros clientes pareciam estar torcendo por ela. Eu aceito, disse ela, a voz finalmente firme. Jorge Noronha sorriu e estendeu a mão. Bem-vinda à equipe, Adriana. Você pode começar na segunda-feira? Enquanto apertavam as mãos, Adriana olhou pela janela uma última vez. Seu Chico ainda estava lá, agora de pé, observando tudo através do vidro. Quando seus olhares se encontraram, o idoso colocou a mão no peito e acenou ligeiramente como quem diz, obrigado. Naquele momento, Adriana soube que havia tomado a decisão certa. Às vezes, fazer o que é correto custa caro no início, mas sempre compensa no final. E ela estava apenas começando a descobrir o quanto. O fim de semana passou como um borrão de emoções contraditórias. Adriana alternava entre a euforia de ter conseguido um emprego melhor e o nervosismo de começar em um ambiente completamente novo. Domingo à noite, ela estava sentada na beirada da cama da mãe, contando pela 3ª vez toda a história. Filha, eu sempre soube que sua bondade ia ser recompensada um dia, disse Dona Rosa, acariciando o cabelo da filha. Sua avó sempre dizia, quem planta carinho, colhe felicidade. Mas e se eu não conseguir, mãe? E se eu não estiver preparada para ser supervisora? Eu sempre fui só garçonete. Adriana Silva, pare com isso agora mesmo. A voz de Dona Rosa saiu mais firme que o habitual. Você acha que aquele homem te ofereceu o emprego por pena? Ele viu em você algo especial. E eu também vejo, todo dia. Segunda-feira chegou com um sol radiante que parecia anunciar tempos melhores. Adriana acordou 1 hora mais cedo que o necessário. Tamanha era sua ansiedade. Colocou sua melhor roupa, uma blusa branca social e uma calça preta, que havia comprado no ano anterior para uma entrevista de emprego que nunca aconteceu. O restaurante Noronha Prime ficava no centro financeiro da cidade, em um prédio elegante de vidro e aço. Quando Adriana entrou no hall de entrada, sentiu-se pequena diante de tanta sofisticação. O piso de mármore brilhava sob as luzes, modernas, e a decoração era um misto de clássico e contemporâneo que respirava qualidade. A Adriana Silva, uma mulher jovem de cabelos loiros, se aproximou com um sorriso caloroso. Sou Marina, assistente do Sr. Jorge. Ele está esperando você. Adriana a seguiu por um corredor com paredes de vidro que permitiam ver o movimento da cozinha industrial. Era impressionante.
Dezenas de cozinheiros trabalhando com precisão cirúrgica, equipamentos que ela nunca havia visto e uma organização que fazia o sabor da esquina parecer um amador. Nervosa? Perguntou Marina, percebendo que Adriana havia diminuído o passo. Um pouco, admitiu. Isso aqui é muito diferente do que eu conhecia. Normal, mas você vai se adaptar rapidamente. O Sr. Jorge tem um olho excelente para talentos. Jorge Noronha estava em seu escritório, uma sala ampla com uma vista panorâmica da cidade. Quando Adriana entrou, ele se levantou com o mesmo sorriso gentil que ela lembrava de quinta-feira. Adriana, que bom vê-la aqui. Como se sente? Ansiosa, respondeu honestamente, mas também muito grata pela oportunidade. Ótimo. Ansiedade é sinal de que você se importa. Sente-se, vamos conversar um pouco antes de começarmos o tour. Jorge se acomodou em uma poltrona em frente a ela, longe da formalidade da mesa de escritório. Vou ser direto com você, Adriana. Quando eu a vi naquela situação na quinta-feira, não foi piedade que senti. Foi reconhecimento. Reconheci em você uma qualidade rara no mundo dos negócios, a capacidade de colocar o ser humano em primeiro lugar. Ele se levantou e caminhou até a janela. Você sabe qual é a diferença entre um restaurante bom e um restaurante excepcional? Não é a comida, embora ela seja importante. Não é a decoração, embora isso ajude. É a forma como as pessoas se sentem quando estão lá. E isso só acontece quando os funcionários genuinamente se importam. Adriana ouvia cada palavra com atenção total. Agora, continuou Jorge, vou ser honesto sobre os desafios. Como supervisora, você vai lidar com situações difíceis. Clientes exigentes, funcionários com problemas, pressão por resultados. Vai ser muito diferente de apenas servir mesas. Estou pronta para aprender, disse Adriana, a voz firme. Sei que está. E é por isso que vou colocar você sob a orientação da nossa melhor gerente, Carla Santos. Ela vai te ensinar tudo sobre liderança de equipes e gestão de operações. A manhã passou rapidamente. Carla Santos era uma mulher de 40 e poucos anos. Cabelos castanhos presos em um coque elegante que irradiava competência e autoridade. Ela guiou Adriana por todos os setores do restaurante, explicando processos, apresentando funcionários e compartilhando insights sobre gestão. A chave, dizia Carla enquanto observavam a equipe de atendimento durante o horário de almoço, é entender que cada funcionário é único. Alguns precisam de mais orientação, outros de mais autonomia. Alguns respondem melhor a elogios, outros a desafios. Seu trabalho é descobrir o que motiva cada um. Adriana absorvia tudo como uma esponja. Era fascinante ver como cada detalhe era pensado para criar uma experiência especial para o cliente. O treinamento dos garçons para memorizar preferências dos clientes regulares, a forma como a comida era apresentada, até mesmo a música ambiente cuidadosamente selecionada. Durante o almoço, ela observou a equipe em ação. Havia uma sincronia impressionante, mas também um cuidado genuíno no atendimento que a lembrou do que Jorge havia dito sobre colocar o ser humano em primeiro lugar. Viu aquela garçonete ali? Carla apontou discretamente para uma jovem de cabelos cacheados que atendia um casal idoso. É a Juliana. Ela percebeu que a senhora tem dificuldade para ler o cardápio e ofereceu para ler as opções para ela. Não está no manual isso. É iniciativa própria. É exatamente isso que eu fazia no outro trabalho, comentou Adriana sorrindo. E é por isso que você está aqui. No final da tarde, Jorge chamou Adriana de volta ao escritório. Como foi o primeiro dia? Incrível. Ainda estou processando tanta informação nova, mas estou muito empolgada. Ótimo, agora preciso te contar algo. Jorge abriu uma gaveta da mesa e tirou um envelope. Lembra do senhor idoso para quem você deu comida na quinta-feira? Adriana assentiu, curiosa. Eu conversei com ele depois que você foi embora. Francisco Oliveira, como eu mencionei. Descobri que ele tem mais de 40 anos de experiência como marceneiro e ainda tem muito a oferecer. Jorge deslizou o envelope pela mesa. Eu ofereci a ele um emprego na nossa nova unidade, que está sendo inaugurada no próximo mês. Ele vai supervisionar a montagem de todos os móveis e decorações, customizadas.
Adriana sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Sr. Jorge, eu não sei o que dizer. Não diga nada. Apenas continue sendo quem você é. Às vezes, uma única ação de bondade pode mudar múltiplas vidas. Você ajudou Francisco. Francisco vai ajudar nossa empresa. E nossa empresa vai ajudar outras pessoas. É um ciclo. Ele se levantou e caminhou até a janela novamente. Sabe, Adriana, eu abri meu primeiro restaurante há 15 anos. Era pequeno, simples, nada parecido com isso aqui. Mas tinha algo especial. Cada funcionário tratava os clientes como família. Era uma filosofia que minha avó me ensinou. Jorge, no final do dia, as pessoas não vão se lembrar exatamente do que comeram, mas vão se lembrar de como se sentiram. Ele se virou para ela. Ao longo dos anos, conforme a empresa cresceu, às vezes perdemos um pouco dessa essência. Contratos, metas, números, tudo isso é importante, mas não pode ser tudo. E é por isso que pessoas como você são tão valiosas. Vocês nos lembram do que realmente importa. Adriana saiu do trabalho naquele dia com uma sensação de plenitude que não experimentava há muito tempo. No ônibus para casa, olhou pela janela e viu a cidade com olhos diferentes. Havia possibilidades que antes não conseguia enxergar, esperanças que havia enterrado sob as preocupações diárias. Quando chegou em casa, encontrou a mãe na sala tricotando e assistindo à novela das 8. Como foi o primeiro dia, filha? Adriana se sentou ao lado da mãe e contou tudo. Sobre Carla e suas lições de liderança, sobre os funcionários talentosos que havia conhecido, sobre os processos sofisticados do restaurante e principalmente sobre a notícia de seu Chico. Você viu só? Dona Rosa sorriu através das lágrimas que começaram a rolar. Uma ação de bondade moveu o céu. Agora vocês duas têm emprego por causa de um prato de comida. Naquela noite, antes de dormir, Adriana ficou na janela do quarto olhando as estrelas. Pela primeira vez em anos, sentia que sua vida estava no caminho certo. Não era apenas o emprego melhor ou o salário maior. Era a sensação de que, finalmente, estava em um lugar onde seus valores eram reconhecidos e valorizados. Mas ela ainda não imaginava que a maior transformação estava apenas começando. Que aquele simples ato de dar um prato de comida a um estranho desencadearia uma série de eventos que mudaria não apenas sua vida, mas a vida de muitas outras pessoas. E tudo começaria na manhã seguinte, quando ela receberia sua primeira grande lição sobre liderança. 2 semanas haviam se passado desde que Adriana começou no Noronha Prime, e ela estava começando a se sentir mais confiante em suas novas responsabilidades. Chegava cedo, estudava os relatórios diários e observava cada detalhe do funcionamento da equipe. Carla havia elogiado sua dedicação, e Jorge demonstrava satisfação com sua adaptação. Mas naquela terça-feira de manhã, Adriana sentiria o verdadeiro peso de ser uma líder. Reunião da equipe em 5 minutos, anunciou Carla, passando pelo corredor onde Adriana revisava os pedidos especiais do dia. Temos uma situação para resolver. Na sala de reuniões, a equipe de atendimento se reuniu. 8 garçons e garçonetes, 2 sommeliers e 3 hostesses. Adriana ocupou seu lugar ao lado de Carla, ainda se acostumando a estar do outro lado da mesa. Pessoal, começou Carla, tivemos uma reclamação séria ontem. A mesa 12 relatou que o garçom foi grosseiro e demorou mais de 20 minutos para trazer a conta. Alguém sabe me dizer o que aconteceu? O silêncio se instalou na sala. Adriana observou os rostos ao redor da mesa e notou que Rafael, um garçom de cerca de 40 anos com mais de 10 anos de casa, evitava o olhar de todos. Rafael, disse Carla, dirigindo-se diretamente a ele. Você estava responsável por aquela área ontem à noite? Estava, respondeu ele, a voz tensa. Mas não fui grosseiro com ninguém. Estava apenas fazendo meu trabalho. A reclamação foi bem específica, Rafael. O cliente disse que quando pediu a conta você respondeu, já vai, estou ocupado, e virou as costas. Eu não disse isso. Rafael se exaltou, batendo a mão na mesa. Esses clientes ricos acham que podem inventar qualquer história. Adriana sentiu um desconforto crescente. Conhecia Rafael desde sua primeira semana. Ele havia sido educado, mas sempre mantinha uma distância fria. Havia percebido alguns olhares de desaprovação quando Carla a apresentou como supervisora. Rafael, preciso que você baixe o tom, disse Carla firmemente. Vamos resolver isso de forma profissional.
Profissional? Rafael riu com amargura. Profissional é promover pessoas que merecem, não qualquer uma que apareça da rua com uma história bonita. O silêncio na sala se tornou cortante. Adriana sentiu todas as atenções se voltarem para ela. Seu coração disparou, mas forçou-se a manter a expressão calma. Desculpe, Rafael, mas não entendi o comentário, disse Carla, a voz perigosamente baixa. Ah, você entendeu sim. Eu trabalho aqui há 10 anos. 10 anos. E de repente aparece uma garçonete de restaurante de bairro e já vira supervisora. Como isso é justo? As palavras doeram em Adriana, mais do que ela gostaria de admitir. Não era a primeira vez que ouvia comentários sussurrados pelos corredores, mas nunca tão diretos assim. Eu acho, disse Juliana, a garçonete de cabelos cacheados que Adriana havia observado no primeiro dia, que a Adriana está fazendo um trabalho excelente. Ela sempre nos escuta e tem ideias muito boas. Juliana, você tem 22 anos e está aqui há 6 meses, replicou Rafael com desdém. O que você entende de hierarquia e tempo de casa? Chega. Carla se levantou claramente irritada. Rafael, seu comportamento está completamente inadequado. Vamos resolver isso no meu escritório agora. Não precisa, disse Rafael, levantando-se também. Eu mesmo me retiro. Mas não vou aceitar ordens de quem não conhece este lugar como eu conheço. Ele olhou diretamente para Adriana. Com todo respeito, supervisora, você ainda tem muito que provar. Rafael saiu da sala batendo a porta. O silêncio que se seguiu era quase palpável. Adriana sentia os olhos de todos sobre ela, esperando sua reação. Pessoal, disse Carla após alguns segundos, podem voltar ao trabalho. Adriana, preciso falar com você. Quando ficaram sozinhas na sala, Carla se sentou ao lado de Adriana. Como você está se sentindo? Humilhada, respondeu Adriana honestamente. E preocupada. E se ele estiver certo? E se eu realmente não estiver preparada para isso? Adriana, olhe para mim. Carla segurou suas mãos. Em 15 anos de carreira eu vi muitos Rafaels. Pessoas competentes tecnicamente, mas que confundem tempo de casa com direito adquirido. Ele está com medo. Medo de quê? Medo de mudança. Medo de que alguém com uma visão diferente mostre que existem outras formas de fazer as coisas. E principalmente, medo de que você seja melhor líder do que ele jamais conseguiu ser. Adriana balançou a cabeça ainda insegura. Vou te contar uma coisa, continuou Carla. Jorge não te contratou por pena ou por impulso. Ele viu algo em você. E eu também vejo. Você tem uma qualidade rara. A capacidade de inspirar pessoas a darem o melhor de si. O almoço foi tenso. Rafael trabalhou em silêncio, cumprindo suas obrigações, mas mantendo uma atmosfera desconfortável na área de atendimento. Adriana tentou manter a rotina normal, mas sentia o peso dos olhares curiosos, tanto dos funcionários quanto dos clientes. Foi durante o horário mais movimentado que a segunda crise do dia explodiu. Adriana estava conferindo a lista de reservas quando ouviu vozes exaltadas vindo da área do bar. Aproximou-se e viu Marcos, um dos garçons mais jovens, sendo repreendido duramente por Rafael. Você é um incompetente. Rafael falava alto o suficiente para alguns clientes ouvirem. Como você pode derrubar uma bandeja de bebidas na frente de todo mundo? Foi um acidente, Rafael. Marcos tentava se explicar, visivelmente nervoso. O cliente estendeu a perna na hora que eu estava passando. Acidente é você não ter cuidado. Acidente é você não prestar atenção. Isso aqui é um restaurante de primeira linha, não uma lanchonete. Adriana viu que alguns clientes haviam parado de comer para observar a discussão. A situação estava saindo de controle rapidamente. Marcos, continuou Rafael, você claramente não tem competência para trabalhar aqui. Sugiro que procure outro emprego mais adequado ao seu nível. Foi nesse momento que algo dentro de Adriana se acendeu. Ela se lembrou da humilhação que sofreu no Sabor da Esquina, de como se sentiu pequena e desvalorizada. Não ia permitir que outro funcionário passasse pelo mesmo. Rafael, disse ela, aproximando-se com passos firmes, preciso falar com você, agora. Estou ocupado resolvendo um problema que sua supervisão deveria ter evitado, replicou ele, sem nem olhar para ela. O problema aqui não é o acidente do Marcos, disse Adriana, a voz calma, mas firme. O problema é a forma como você está lidando com a situação. Rafael finalmente se virou para ela.
uma expressão de desafio no rosto. Ah, é mesmo. E como a experiente supervisora, sugere que eu lide. Adriana respirou fundo. Sabia que aquele era seu momento de teste. Todos estavam observando, funcionários, clientes e até mesmo Carla, que havia aparecido discretamente no fundo da sala. Primeiro, disse ela, mantendo a voz baixa para não chamar mais atenção, vamos resolver isso longe dos clientes. Segundo, acidentes acontecem. E a forma como lidamos com eles é que define nosso profissionalismo. Profissionalismo? Rafael deu um passo à frente tentando intimidá-la. Você quer me dar lições de profissionalismo? Não quero dar lições, Rafael. Quero trabalhar em equipe, mas não vou permitir que nenhum funcionário seja humilhado publicamente no meu turno. Seu turno? Ele riu com sarcasmo. 2 semanas aqui, você já acha que manda em alguma coisa? Foi então que Jorge Noronha apareceu na entrada do restaurante. Ele havia chegado para uma reunião e presenciou os últimos momentos da discussão. Há algum problema aqui? Perguntou ele, aproximando-se do grupo. O clima ficou ainda mais tenso. Rafael empalideceu ligeiramente ao ver o dono da empresa. Senhor Jorge, começou Adriana, estávamos apenas resolvendo uma situação operacional. Situação operacional que envolve levantar a voz perto dos clientes? Jorge olhou ao redor, notando os olhares curiosos das mesas próximas. Foi um mal-entendido, Sr. Jorge, disse Rafael, tentando controlar o tom de voz. Apenas orientando um funcionário após um acidente. Jorge assentiu lentamente, mas Adriana podia ver em seus olhos que ele havia percebido muito mais do que Rafael imaginava. Rafael, preciso que você venha ao meu escritório em 10 minutos. Adriana, você também. Depois que Jorge se afastou, Rafael se virou para Adriana com raiva. Espero que você esteja satisfeita. Conseguiu me colocar em uma situação delicada. Rafael, disse Adriana, surpresa com a própria firmeza na voz. A única pessoa que te colocou nessa situação foi você mesmo. E sabe por quê? Porque liderança não é sobre tempo de casa ou idade. É sobre como você trata as pessoas ao seu redor. Ela se aproximou dele. Eu posso ser nova aqui, posso ter vindo de um lugar mais simples, mas uma coisa eu aprendi. Respeito se constrói com atitudes, não com gritos ou humilhação. Rafael ficou em silêncio por um momento, claramente processando as palavras dela. Marcos, Adriana se virou para o jovem garçom que havia acompanhado toda a discussão em silêncio. Acidentes acontecem. O importante é como aprendemos com eles. Você está bem? Estou sim, supervisora, obrigado. 10 minutos depois, no escritório de Jorge, a conversa foi direta e definitiva. Rafael foi suspenso por 3 dias para reflexão sobre conduta profissional, e Adriana recebeu seu primeiro elogio formal por demonstrar liderança em situação de crise. Você fez a coisa certa, disse Jorge quando Rafael saiu do escritório. Liderança é exatamente isso, proteger sua equipe e manter os padrões de respeito mesmo quando é difícil. Quando Adriana voltou ao salão, encontrou Marcos organizando as mesas com mais confiança. Juliana se aproximou dela. Adriana, obrigada por defender o Marcos. Todos nós vimos o que aconteceu. É o que qualquer líder deveria fazer, respondeu Adriana. Mas, por dentro, ela sabia que havia passado por algo muito maior que uma simples discussão de trabalho. Havia descoberto que tinha força para enfrentar a adversidade e defender o que acreditava ser certo. E pela primeira vez desde que começou no novo emprego, sentia-se verdadeiramente no lugar onde pertencia. 1 mês havia se passado desde o incidente com Rafael, e a atmosfera no Noronha Prime havia mudado completamente. Adriana caminhava pelo restaurante naquela manhã de sexta-feira, observando sua equipe trabalhar com uma sincronia que ela jamais imaginou ser possível de conquistar tão rapidamente. Rafael havia retornado da suspensão como uma pessoa diferente. Não exatamente caloroso, mas respeitoso e profissional. A conversa particular que Jorge teve com ele durante os 3 dias de afastamento havia deixado claro que mudança de atitude não era opcional, era necessidade. Bom dia, supervisora. Marcos a cumprimentou com um sorriso genuíno, enquanto organizava as mesas para o café da manhã. O jovem garçom havia florescido sob a liderança de Adriana, demonstrando uma confiança que não existia antes. Bom dia, Marcos.
Como está se sentindo para o evento de hoje? Naquele dia, o restaurante receberia um almoço corporativo para 50 executivos de uma empresa internacional. Era o maior evento que Adriana supervisionaria até então, e todos sabiam da importância do evento para demonstrar a excelência do Noronha Prime. Um pouco nervoso, admitiu Marcos, mas confiante. Estudei todo o protocolo que você preparou. Adriana sorriu. Havia passado horas na semana anterior criando um guia detalhado para eventos especiais, algo que nasceu da sua experiência de ver como pequenos detalhes faziam diferença no atendimento. Pessoal, ela se dirigiu à equipe que estava se reunindo para o briefing matinal. Hoje é nosso grande teste, mas lembrem-se, vocês já provaram que são excelentes profissionais. Apenas façam o que sabem fazer de melhor. Juliana levantou a mão. Adriana, e se algum cliente tiver uma solicitação especial que não está no protocolo? Essa é uma boa pergunta. Lembrem-se da regra de ouro. Quando não souberem algo, venham até mim. Nunca improvisem quando se trata de eventos importantes. E lembrem-se, cada um de vocês tem minha total confiança. Era incrível como sua perspectiva havia mudado em apenas 2 meses. De alguém que recebia ordens, ela agora estava orientando uma equipe de 10 pessoas e genuinamente se importava com o sucesso de cada um deles. Às 10 horas, os primeiros convidados começaram a chegar. Adriana posicionou-se estrategicamente no salão, de onde podia observar todo o movimento e estar disponível para qualquer necessidade. O evento fluía perfeitamente. Os clientes elogiavam não apenas a comida, mas principalmente a qualidade do atendimento. Ela observou Juliana explicar pacientemente as opções de vinho para um cliente indeciso, e Rafael, surpreendentemente, ajudando Marcos com uma mesa particularmente exigente em vez de criticá-lo. Foi durante o prato principal que a primeira crise surgiu. Supervisora. Marcos se aproximou rapidamente, visivelmente nervoso. O cliente da mesa principal está reclamando que pediu o peixe mal passado e chegou bem passado. Adriana sentiu o estômago se contrair. A mesa principal era ocupada pelo CEO da empresa contratante, um homem conhecido por sua exigência extrema. Já comunicou à cozinha? Perguntou ela, mantendo a voz calma. Sim, eles estão preparando outro prato, mas vai demorar uns 15 minutos. 15 minutos era uma eternidade em um evento daquele nível. Adriana sabia que precisava agir rapidamente para evitar que a situação se tornasse um problema maior. Marcos, peça para a cozinha preparar o novo prato o mais rápido possível. Vou conversar com o cliente. Ela se dirigiu à mesa principal com passos confiantes, mas o coração batendo forte. Carla havia lhe ensinado que em situações de crise a primeira impressão era crucial. Sr. Morrison, ela se dirigiu ao CEO, um homem de cabelos grisalhos e expressão séria. Sou Adriana Silva, supervisora de atendimento. Soube que houve um problema com seu prato. Problema é pouco, respondeu ele, claramente irritado. Este não é o padrão que esperava do Noronha Prime. O senhor tem razão, e eu peço sinceras desculpas. Já orientei a cozinha para preparar um novo prato exatamente como solicitou, e personalmente vou garantir que esteja perfeito. Quanto tempo vai demorar? Cerca de 10 minutos, Sr. Morrison. Enquanto isso, posso oferecer uma entrada especial do chefe? É nossa forma de reconhecer o inconveniente. O CEO a estudou por alguns segundos. Adriana manteve o olhar firme, projetando confiança mesmo sentindo os nervos à flor da pele. Está bem, mas espero que o novo prato compense a espera. Pode ter certeza de que sim. Adriana se afastou da mesa e foi diretamente à cozinha. O chefe Henrique, um homem temperamental conhecido por não aceitar críticas, estava visivelmente irritado. Henrique, preciso que você pessoalmente prepare o novo prato para a mesa principal, disse ela, entrando direto no assunto. Adriana, meus cozinheiros sabem fazer peixe mal passado. Não é necessário que eu... Henrique, ela o interrompeu com firmeza. Aquele é o CEO de um dos nossos maiores clientes corporativos. Preciso da sua expertise pessoal nesse prato. Por favor. O chefe a olhou surpreso. Era a primeira vez que Adriana falava com ele de forma tão direta. Após alguns segundos, ele assentiu. Está bem, mas você fica aqui comigo para ver como se faz um peixe perfeito. Durante os próximos 8 minutos,
Adriana observou o chefe trabalhar com uma precisão artística que ela nunca havia visto. Cada movimento era calculado, cada tempero medido com exatidão matemática. Viu só? Disse Henrique, colocando os últimos detalhes no prato. A diferença está nos pequenos detalhes. Temperatura exata, timing perfeito, apresentação impecável. É uma obra de arte, comentou Adriana, genuinamente impressionada. Agora leve isso para seu cliente CEO e veja a magia acontecer. Quando Adriana colocou o novo prato na frente do Sr. Morrison, podia sentir a tensão da mesa inteira. Todos observaram enquanto ele cortava cuidadosamente um pedaço e provava. A expressão dele mudou imediatamente. O senho franzido deu lugar a um sorriso sutil. Agora sim, disse ele após mastigar lentamente. Isso é o que eu esperava do Noronha Prime. Fico muito feliz que esteja do seu agrado, Sr. Morrison. Senhorita Silva, não é mesmo? Ele a olhou com atenção renovada. Você lidou com essa situação de forma muito profissional. Parabéns. O resto do evento transcorreu sem problemas. Na verdade, transcorreu melhor que o esperado. Sr. Morrison fez questão de cumprimentar pessoalmente vários membros da equipe antes de partir e deixou claro sua satisfação com o serviço. Adriana, disse ele na despedida, nossa empresa está sempre procurando profissionais com seu perfil de liderança. Se algum dia estiver interessada em novos desafios, entre em contato. Ele entregou seu cartão pessoal, algo que raramente fazia. Quando o último cliente saiu, a equipe se reuniu para a avaliação do evento. O clima era de celebração contida. Todos sabiam que haviam passado em um teste importante. Pessoal, disse Adriana, vocês foram excepcionais hoje. Cada um de vocês contribuiu para o sucesso deste evento. Supervisora, falou Marcos, quando aquele problema surgiu com o peixe, eu fiquei desesperado. Pensei que ia estragar tudo. Marcos, problemas vão surgir. O que importa é como reagimos a eles. E vocês reagiram como verdadeiros profissionais. Adriana tem razão, disse uma voz atrás dela. Era Jorge, que havia chegado sem ninguém perceber. Eu estava observando de longe e fiquei impressionado com a forma como vocês lidaram com a situação. Ele se dirigiu diretamente a ela. Adriana, preciso falar com você no meu escritório. Agora. O estômago dela se contraiu. Será que havia cometido algum erro? Talvez tivesse sido presunçosa demais ao dar ordens ao chefe. No escritório, Jorge se sentou atrás da mesa, uma expressão séria no rosto. Adriana, você sabe por que eu a chamei aqui? Não tenho certeza, Sr. Jorge. Espero não ter feito nada inadequado. Inadequado? Ele riu, a seriedade dando lugar a um sorriso genuíno. Pelo contrário, o que você fez hoje foi exemplar. Ele se levantou e caminhou até a janela. Sabe, eu recebi 3 ligações esta tarde. 3. Uma do Sr. Morrison, elogiando especificamente sua atuação. Uma do chefe Henrique, dizendo que finalmente temos uma supervisora que entende a importância da excelência. E uma da Carla relatando como você tem desenvolvido a equipe. Adriana sentiu as faces esquentarem. Mas não foi só isso, continuou Jorge. Eu observei você durante o evento. Vi como você manteve a calma sob pressão, como protegeu seu funcionário em vez de culpá-lo pelo erro, como assumiu a responsabilidade pessoal pela solução. Ele se virou para ela. Adriana, quero oferecer a você a posição de gerente do nosso novo restaurante, que abrirá no shopping center em 2 meses. É uma unidade maior, mais desafiadora, mas também com muito mais potencial de crescimento. Ela sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Gerente? Ela que apenas 3 meses atrás servia mesas em um pequeno restaurante de bairro? Sr. Jorge, eu não sei se estou preparada para tanta responsabilidade. Adriana, posso te fazer uma pergunta? Há 3 meses, você se achava preparada para dar um prato de comida para um estranho na rua, sabendo que poderia perder seu emprego? Ela refletiu sobre a pergunta. Não pensei se estava preparada. Apenas sabia que era a coisa certa a fazer. Exatamente. E foi essa mesma intuição que você demonstrou hoje. Liderança não é sobre estar sempre preparado. É sobre fazer a coisa certa, mesmo quando é difícil. Naquela noite, Adriana chegou em casa com a cabeça ainda girando com as novidades do dia. Encontrou a mãe na cozinha preparando o jantar. Como foi o evento, filha? Adriana contou tudo.
Sobre a crise com o peixe, sobre os elogios do cliente, sobre a oferta de Jorge para gerenciar o novo restaurante. Ai, meu Deus! Dona Rosa deixou a colher cair na panela. Minha filha vai ser gerente. Sua avó está lá no céu, orgulhosa de você. Mãe, eu estou com medo. É muita responsabilidade. Adriana, Dona Rosa segurou as mãos da filha. Você lembra quando você era pequena e tinha medo de aprender a andar de bicicleta? Lembro. E o que eu disse para você? Adriana sorriu lembrando. Que não é preciso ver toda a estrada para dar o primeiro passo. Exatamente. Você já deu tantos primeiros passos corajosos na sua vida. Este é apenas mais um. Naquela noite, antes de dormir, Adriana ficou pensando em como sua vida havia mudado. De uma garçonete preocupada apenas em sobreviver, havia se tornado uma líder que inspirava outros. E tudo começou com um simples ato de bondade, mas ela ainda não imaginava que a maior transformação de todas ainda estava por vir. Que ela chegaria no dia seguinte, em uma manhã comum que se tornaria extraordinária, quando alguém do passado reapareceria em sua vida de uma forma que ela jamais poderia esperar. Era uma manhã de sábado diferente das outras. Adriana havia chegado cedo ao Noronha Prime para finalizar os preparativos para sua última semana como supervisora antes de assumir a gerência do novo restaurante. A mudança aconteceria na segunda-feira seguinte e ela queria deixar tudo organizado para quem assumiria sua posição. Estava revisando os relatórios de desempenho da equipe quando Marina, a assistente de Jorge, apareceu na porta do escritório. Adriana, tem um homem na recepção perguntando por você. Disse que é um amigo antigo. Ela franziu a testa, curiosa. Não esperava visitas no trabalho. Ele disse o nome Francisco Oliveira. O coração de Adriana parou por um segundo. Seu Chico? Mas como ele sabia onde ela trabalhava? E por que estaria procurando por ela? Diga que já vou atender ele, conseguiu dizer, a voz ligeiramente trêmula. Adriana caminhou pelo corredor com passos ansiosos. Não via Francisco desde aquela tarde fatídica, 3 meses atrás, quando sua vida mudou completamente. Havia pensado nele muitas vezes, especialmente depois que Jorge lhe contou sobre o emprego oferecido a ele. Mas quando chegou à recepção, teve que piscar várias vezes para ter certeza de que era realmente a mesma pessoa. O homem que estava de pé, observando a decoração elegante do restaurante, vestia um terno azul marinho impecavelmente cortado. Os cabelos antes desgrenhados estavam bem penteados e aparados. A barba, que antes era irregular, agora estava bem cuidada. Mais impressionante ainda era a postura, ereto, confiante, com um brilho nos olhos que ela não havia visto naquele dia na calçada. Seu Chico, disse ela ainda incrédula. Ele se virou, e quando seus olhos se encontraram, o sorriso que se abriu no rosto dele foi como um raio de sol. Adriana, minha filha, como você está linda! Eles se abraçaram, e ela pode sentir a emoção do reencontro. Quando se separaram, ela o observou de novo, ainda tentando processar a transformação. Seu Chico, eu mal posso acreditar. O senhor está completamente diferente. E eu tenho você para agradecer por isso, disse ele, a voz embargada. Se não fosse por aquele prato de comida que você me deu naquele dia... Venha, vamos sentar. Ela o convidou, levando-o para uma mesa reservada no canto do restaurante. Preciso ouvir tudo. Quando se acomodaram, Francisco começou sua história. E cada palavra era como uma peça de um quebra-cabeça que finalmente se encaixava. Adriana, quando você me deu aquela comida naquela quinta-feira, eu estava no meu pior momento. Havia 2 anos que eu não conseguia trabalho fixo. Depois que minha esposa morreu, eu meio que desisti da vida. Ele fez uma pausa, olhando pelas mãos que agora estavam bem cuidadas. Eu estava sentado naquela calçada há horas, observando as pessoas passarem, pensando em como minha vida havia se tornado nada. E então você apareceu. Seu Chico, não... Deixa eu terminar, disse ele sorrindo através das lágrimas que começavam a se formar. Sabe o que mais me marcou? Não foi apenas você me dar comida. Foi a forma como você fez. Sem pena, sem superioridade. Você me tratou como um ser humano digno de respeito. Adriana sentiu sua própria garganta apertar. Quando você saiu e aquele homem elegante, depois soube que era o Sr. Jorge, veio conversar comigo, eu ainda estava processando o que havia acontecido.
Ele me perguntou sobre minha vida, minha profissão, meus sonhos. Francisco riu baixinho. Sonhos. Eu não falava sobre sonhos há tanto tempo que nem lembrava que os tinha. Mas conversando com ele, lembrando da minha época de marceneiro, de como eu amava trabalhar com madeira, foi como se algo em mim despertasse novamente. E o emprego que ele ofereceu? Ah, minha filha, foi muito mais que um emprego. Foi uma nova chance de vida. Ele não apenas me contratou. Ele me deu responsabilidade, me deu propósito. Estou supervisionando toda a marcenaria customizada do novo restaurante que vai abrir no shopping. Francisco se inclinou para a frente, os olhos brilhando. Adriana, você sabe quantas peças únicas eu já produzi? 43! Cada mesa, cada estante, cada detalhe decorativo passou pelas minhas mãos. E o Sr. Jorge diz que meu trabalho é excepcional. Seu Chico, eu estou tão feliz. O senhor merecia essa oportunidade. Mas não é só isso, continuou ele, claramente empolgado para contar tudo. Com o primeiro salário, consegui alugar um apartamento pequeno, mas digno. Comprei roupas novas, fui ao médico, ao dentista, me cuidei como não fazia há anos. Ele fez uma pausa significativa. E semana passada, conheci uma senhora muito especial na igreja. Dona Helena. É viúva como eu e, bem, estamos nos conhecendo melhor. Adriana riu genuinamente emocionada. Seu Chico, isso é maravilhoso. O senhor está radiante de felicidade. Estou mesmo. E sabe por quê? Porque você me lembrou de que eu ainda era uma pessoa que valia alguma coisa. Naquele dia, quando você me olhou nos olhos e me ofereceu aquela comida, você não estava vendo um mendigo. Estava vendo Francisco Oliveira, o marceneiro, o homem, o ser humano. Eles ficaram em silêncio por alguns momentos, ambos processando a magnitude daquela transformação. Mas eu não vim aqui só para agradecer, disse Francisco, interrompendo o silêncio. Vim também porque soube que você vai assumir a gerência do novo restaurante. Como o senhor soube? Sr. Jorge me contou. E também me contou como você chegou até aqui, como você cresceu na empresa, como você se tornou uma líder respeitada. Francisco sorriu com orgulho paternal. Adriana, você faz ideia do quanto isso me emociona? Ver que a mesma bondade que me resgatou também te elevou. É como se o universo tivesse um plano. Nesse momento, Jorge Noronha apareceu na entrada do restaurante. Quando viu os dois conversando, aproximou-se com um sorriso conhecido. Francisco, que bom te ver aqui. Como estão os móveis do novo restaurante? Quase prontos, Sr. Jorge. Na verdade, vim aqui contar para a Adriana sobre meu progresso. Jorge se sentou com eles, e Adriana pode ver a satisfação genuína em seu rosto. Adriana, você precisa ver o trabalho do Francisco. É arte pura. Cada peça que ele produz tem uma alma, uma personalidade única. Senhor Jorge, disse Francisco, eu queria pedir uma coisa. No dia da inauguração do novo restaurante, gostaria de fazer um discurso. Nada longo. Apenas algumas palavras sobre como a bondade pode transformar vidas. Jorge e Adriana trocaram olhares emocionados. Francisco, seria uma honra ter você no discurso de inauguração, respondeu Jorge. Na verdade, continuou Francisco, eu trouxe algo para vocês. Ele tirou do bolso do paletó um pequeno objeto embrulhado em papel de seda. Adriana, isso é para você. Com mãos trêmulas, ela abriu o embrulho. Dentro estava uma pequena escultura de madeira. Um coração com duas mãos se estendendo uma para a outra. O trabalho era delicado, cada detalhe cuidadosamente esculpido. Eu fiz isso para você, disse Francisco, a voz emocionada. É minha forma de dizer obrigado. E também de lembrar que a bondade sempre volta para quem a pratica. Adriana não conseguia segurar as lágrimas. Segurou a escultura contra o peito, sentindo toda a gratidão e amor que havia sido colocado naquela pequena obra de arte. Seu Chico, eu não tenho palavras. Não precisa de palavras, minha filha. Apenas continue sendo quem você é. Continue espalhando bondade por onde passar. Jorge observava a cena com os olhos marejados. Vocês sabem, disse ele. Quando eu vi Adriana naquele dia dando comida para Francisco, eu pensei, essa é uma pessoa especial. Mas eu não imaginava que estaria presenciando o início de uma transformação tão profunda. Ele se levantou e caminhou até a janela, olhando para a rua onde tudo começou. Francisco, sua mudança é inspiradora. E Adriana,
Seu crescimento profissional é apenas o reflexo do seu crescimento como pessoa. Vocês dois me ensinaram algo importante, que os negócios não são apenas sobre lucro, mas sobre as pessoas que tocamos ao longo do caminho. Eles conversaram por mais 1 hora. Francisco contou sobre seus planos para o futuro. Queria abrir sua própria marcenaria em alguns anos, ensinar jovens carentes o ofício da marcenaria, talvez até mesmo escrever um livro sobre recomeços. Adriana falou sobre seus desafios como futura gerente, seus medos e expectativas, e Jorge compartilhou suas reflexões sobre liderança e propósito nos negócios. Quando Francisco se preparou para partir, abraçou Adriana uma vez mais. Minha filha, você mudou minha vida. Mas mais importante que isso, você me deu de volta minha dignidade. E isso é algo que não tem preço. Seu Chico, ver o senhor assim realizado é a maior recompensa que eu poderia ter. Uma última coisa, disse ele, já se dirigindo para a saída. Lembra que você me disse que todo mundo merece uma refeição digna? Adriana assentiu. Pois bem, eu descobri que todo mundo também merece uma chance digna. E às vezes, tudo o que precisamos é de alguém que acredite em nós quando nem nós mesmos acreditamos. Quando Francisco saiu, o restaurante pareceu ficar mais silencioso. Adriana e Jorge permaneceram sentados, ainda processando a intensidade daquele encontro. Jorge, disse Adriana finalmente, quando eu dei aquele prato de comida para o seu Chico, eu nunca imaginei que uma simples ação de bondade poderia criar uma reação em cadeia tão poderosa. Exatamente. Jorge sorriu e olhou para a pequena escultura que ainda estava nas mãos dela. Adriana, você quer saber qual é a verdadeira medida do sucesso? Não é o tamanho da conta bancária ou o cargo que ocupamos. É o número de vidas que conseguimos tocar positivamente ao longo do nosso caminho. Ele fez uma pausa. E você, minha cara, já tocou mais vidas em 3 meses do que muitas pessoas fazem em uma vida inteira. Naquela noite, Adriana chegou em casa com o coração transbordando de emoções. Contou para a mãe sobre o reencontro com Francisco, mostrou a escultura e dividiu todas as reflexões daquele dia especial. Viu só, filha? Disse Dona Rosa, admirando o trabalho artesanal. Sua bondade plantou uma semente que virou uma árvore frondosa. E agora essa árvore está dando frutos para outras pessoas. Antes de dormir, Adriana colocou a escultura na mesa de cabeceira e ficou observando aquele símbolo de transformação e gratidão. Amanhã ela começaria um novo capítulo como gerente, mas hoje ela havia recebido a confirmação de algo que sempre soube no coração, que fazer o bem, independentemente das consequências, sempre vale a pena. E enquanto olhava para aquelas mãos esculpidas, se estendendo uma para a outra, ela soube que sua jornada estava apenas começando. 3 meses depois, o novo restaurante Noronha Garden no shopping center era uma realidade próspera. Adriana estava em seu escritório, revisando os relatórios de satisfação dos clientes, todos excepcionais, quando Marina bateu na porta. Adriana, chegaram as primeiras postagens sobre o evento de hoje. Quer dar uma olhada? Era o dia da inauguração oficial do restaurante, e eles haviam organizado um evento especial para a comunidade. Mas não era uma inauguração comum. Era algo que Adriana havia sonhado há semanas. Ela pegou o tablet que Marina trouxe e começou a ler as postagens nas redes sociais. Acabei de presenciar algo incrível no novo Noronha Garden. Eles ofereceram almoço gratuito para 100 pessoas em situação de vulnerabilidade. Que iniciativa linda! Bondade transforma. Quem diria que um restaurante de luxo abriria suas portas para moradores de rua? Isso é inclusão social de verdade. Parabéns, Noronha Restaurantes. Emocionada com o discurso do Sr. Francisco no evento hoje. Sua história de superação tocou meu coração. Segunda chance e transformação pela bondade. Adriana sorriu, lembrando-se de como aquela ideia havia nascido. 2 semanas após o reencontro com Francisco, ela havia proposto a Jorge criar um programa mensal chamado Mesa da Esperança. Um dia por mês, em que o restaurante ofereceria refeições gratuitas para pessoas em situação de vulnerabilidade. Jorge, havia dito ela naquele dia, e se transformássemos nossa abertura em algo maior? E se mostrássemos que um negócio pode ser próspero e socialmente responsável ao mesmo tempo? A resposta dele havia sido imediata. Adriana,
Essa é exatamente a visão que eu esperava de uma verdadeira líder. O evento de inauguração havia sido um sucesso absoluto. 100 pessoas em situação de rua ou vulnerabilidade social haviam sido convidadas para almoçar no novo restaurante, servidas pela própria equipe com a mesma excelência oferecida aos clientes regulares. Francisco havia feito um discurso emocionante sobre segundas chances e dignidade humana. Sua transformação era um testemunho vivo de que todas as pessoas merecem respeito e oportunidades. Adriana, disse Marina, interrompendo seus pensamentos, tem uma repórter do canal de TV querendo uma entrevista. Ela quer falar sobre o projeto Mesa da Esperança. Claro, pode agendar para amanhã. Naquele momento, Juliana apareceu na porta, agora promovida a supervisora do salão principal. Adriana, tem uma situação lá fora que você precisa ver. Intrigada, Adriana seguiu Juliana até o salão. Perto da entrada, uma mulher jovem conversava com Marcos, que agora era o coordenador de atendimento. A mulher segurava uma criança pequena no colo e parecia nervosa. — O que está acontecendo? Perguntou Adriana. — É a Carla, explicou Marcos. Ela estava desempregada há meses e soube sobre nosso evento de hoje. Veio agradecer pela refeição, mas também queria saber se tínhamos alguma vaga disponível. Ela tem experiência como garçonete. Adriana olhou para a jovem mãe. Viu em seus olhos o mesmo misto de esperança e desespero que ela própria havia sentido, não muito tempo atrás. — Carla, não é mesmo? Adriana se aproximou com um sorriso caloroso. — Sim, senhora, eu sei que hoje é um evento especial. Não deveria incomodar com isso. — Não é incômodo nenhum. Pelo contrário. Que tal conversarmos no meu escritório? 20 minutos depois, Carla saiu do escritório com uma oportunidade de emprego. Começaria na segunda-feira seguinte como trainee, com apoio da empresa, para custear uma creche para o filho durante o horário de trabalho. — Por que você fez isso? Perguntou Jorge, que havia observado toda a situação. — Por que você me deu uma oportunidade quando eu era apenas uma garçonete que havia sido demitida por dar comida para um estranho? Jorge riu, balançando a cabeça. — Touché. Mas falando sério, Adriana, você sabe que não precisava contratar ela hoje, não é? Jorge, você sabe o que eu aprendi nesses últimos meses? Que oportunidades não são favores, são investimentos. Carla tem potencial, tem necessidade e tem vontade de trabalhar. É exatamente o tipo de pessoa que vai valorizar a chance que estamos dando. E se ela não der certo? Adriana sorriu, lembrando de uma conversa similar que haviam tido meses atrás. Se ela der certo? E se ela se tornar uma líder excepcional? E se daqui a alguns anos ela estiver aqui do meu lado oferecendo oportunidades para outras pessoas? Jorge assentiu lentamente. Você mudou, Adriana. Não apenas como profissional, mas como pessoa. Você desenvolveu algo que poucos líderes têm. A capacidade de ver potencial onde outros veem apenas problemas. No final do dia, quando o evento estava terminando e os últimos convidados se retiravam, Adriana ficou sozinha no restaurante por alguns minutos. Caminhou entre as mesas, observando o trabalho impecável de Francisco em cada móvel customizado, sentindo o orgulho de ver sua equipe trabalhar com paixão e propósito. Seu telefone vibrou. Era uma mensagem de seu Chico. Adriana queria que soubesse que Dona Helena e eu decidimos nos casar no mês que vem. Nada muito grande, só na igreja com alguns amigos. Você gostaria de ser minha madrinha? Afinal, foi você quem me deu a oportunidade de recomeçar. Francisco. Lágrimas de alegria brotaram em seus olhos. Ela digitou rapidamente. Seria uma honra, seu Chico. Parabéns para vocês dois. Sentou-se em uma das mesas próximas à janela. Ironicamente, com vista para o local onde tudo havia começado, alguns quarteirões dali. E refletiu sobre a jornada extraordinária dos últimos meses. Uma única ação havia desencadeado uma transformação que ela jamais poderia imaginar. Francisco não apenas reconstruiu sua vida, mas encontrou amor novamente. Ela própria havia descoberto uma vocação para a liderança que nem sabia que existia. A empresa havia abraçado um propósito social que ia além do lucro, que agora outras pessoas como Carla estavam recebendo as mesmas oportunidades. Era como se aquele prato de comida tivesse sido uma pedra jogada em um lago tranquilo, criando ondas que se espalhavam infinitamente. Adriana pegou o celular
e abriu sua rede social. Havia algo que queria compartilhar, não por vaidade, mas porque sentia que tinha uma mensagem importante para passar. Começou a digitar. Há alguns meses eu era apenas uma garçonete, que trabalhava duro para cuidar da minha mãe. Um dia vi um homem idoso com fome sentado na calçada e tomei uma decisão simples. Dividi minha comida com ele. Essa ação me custou meu emprego na época, mas me deu algo muito mais valioso: a descoberta de que a bondade é a força mais poderosa do mundo. Hoje inauguramos o Noronha Garden, e nossa primeira ação foi servir 100 pessoas em situação de vulnerabilidade. Não como caridade, mas como reconhecimento de que todas as pessoas merecem dignidade e respeito. O homem que ajudei naquele dia não apenas reconstruiu sua vida. Ele se tornou um artesão talentoso que criou cada móvel deste restaurante. Hoje ele é feliz, apaixonado, e continua inspirando outras pessoas. Quero deixar uma reflexão. A bondade não é ingenuidade, é coragem. Coragem de fazer o que é certo, mesmo quando é difícil. Coragem de ver potencial onde outros veem problemas. Coragem de acreditar que pequenas ações podem gerar grandes transformações. Cada um de nós tem o poder de plantar sementes de bondade todos os dias. Às vezes é um prato de comida. Às vezes é uma oportunidade de emprego. Às vezes é apenas um sorriso genuíno para alguém que está passando por dificuldades. Não sabemos onde essas sementes vão germinar ou que frutos vão dar. Mas uma coisa eu aprendi: a bondade sempre volta multiplicada. Se você chegou até aqui na leitura, deixe um desafio. Que semente de bondade você pode plantar hoje? Bondade transforma. Segunda chance. Semente de bondade. Ela postou a mensagem com uma foto do evento do dia. Francisco sorrindo ao lado da mesa que ele próprio havia construído, servindo comida para pessoas que, como ele, só precisavam de uma oportunidade. Em poucos minutos, os comentários começaram a aparecer. Que história inspiradora! Vou procurar formas de ajudar na minha comunidade. Trabalho numa empresa e vou sugerir criarmos um programa parecido. Adriana, você me inspirou a dar uma segunda chance para aquele funcionário que demiti por um erro. Chorei lendo isso. Obrigada por nos lembrar que ainda existe bondade no mundo. Jorge apareceu ao seu lado, observando as reações no celular. Viu só o que você fez? Disse ele sorrindo. Agora não são apenas as pessoas daqui que você está inspirando. São centenas, talvez milhares de pessoas que vão fazer algo bom por causa da sua história. Jorge, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro. Por que você realmente me deu aquela oportunidade naquele dia? A verdade. Jorge se sentou ao lado dela e ficou em silêncio por alguns instantes. Minha avó, disse ele finalmente. Era uma mulher muito sábia. Ela costumava dizer que existem duas formas de medir uma pessoa: como ela trata quem pode ajudá-la e como ela trata quem não pode retribuir o favor. Ele olhou pela janela. Naquele dia, eu vi uma pessoa que escolheu ajudar alguém que não podia retribuir nada. Mais que isso, alguém que fez isso sabendo que poderia ter consequências negativas para ela. Isso me disse tudo o que eu precisava saber sobre seu caráter. E você nunca teve dúvidas. Nunca. E sabe por quê? Porque pessoas como você não fazem bondade por cálculo ou interesse. Fazem porque é quem são. E isso é algo que não se ensina. Ou se tem ou não se tem. Eles ficaram em silêncio contemplativo por alguns minutos, observando o movimento da cidade pela janela. Adriana, disse Jorge finalmente, tenho uma proposta para você. Que tipo de proposta? Quero expandir o programa Mesa da Esperança para todos os nossos restaurantes. E quero que você seja a coordenadora geral do programa. Seria uma posição nova na empresa, focada inteiramente em responsabilidade social e desenvolvimento humano. Adriana o olhou surpresa. Isso significaria deixar a gerência do restaurante? Não necessariamente. Você continuaria supervisionando este restaurante, mas também criaria e gerenciaria programas sociais para toda a rede, treinamento profissional para pessoas em vulnerabilidade, parcerias com ONGs, talvez até um fundo de microcrédito para ex-funcionários que queiram abrir seus próprios negócios. Os olhos de Adriana brilharam com as possibilidades. Jorge, isso seria incrível, um sonho. Então aceita? Aceito, mas com uma condição. Qual?
Francisco tem que fazer parte da equipe. Ele entende como ninguém a importância de dar segundas chances às pessoas. Jorge riu. Já falei com ele. Ele topou ser nosso primeiro embaixador da transformação. Vai contar sua história em eventos, ajudar na seleção de candidatos e orientar pessoas que estão recomeçando. Quando Adriana chegou em casa naquela noite, encontrou a mãe assistindo ao jornal local, que fazia uma reportagem sobre o evento de inauguração. Filha, você apareceu na TV, disse Dona Rosa emocionada. Estão falando do seu projeto, da história do seu Chico, de tudo. Adriana se sentou ao lado da mãe e assistiu à reportagem. Era surreal ver sua história sendo contada na televisão. Mas mais surreal ainda era perceber como algo tão simples havia se tornado um movimento. Mãe, lembra quando eu cheguei chorando naquele dia depois de ter sido demitida? Lembro como se fosse ontem. A senhora disse uma coisa que eu nunca esqueci. Filha, às vezes Deus fecha uma porta para abrir uma janela ainda maior. Dona Rosa sorriu, acariciando o cabelo da filha. E agora você vê que era verdade. Aquela demissão foi a melhor coisa que podia ter acontecido. É, mãe. E sabe o que mais? Agora eu entendo que foi Deus que abriu a janela. Foram as pessoas boas que encontrei pelo caminho. Pessoas que acreditaram em mim quando eu nem acreditava em mim mesma. Naquela noite, antes de dormir, Adriana olhou para a pequena escultura de Francisco em sua mesa de cabeceira. Aquelas duas mãos se estendendo uma para a outra haviam se tornado o símbolo perfeito de sua jornada. E enquanto fechava os olhos, sentindo-se grata por cada pessoa que havia cruzado seu caminho, ela soube que isso era apenas o começo, que amanhã haveria novas oportunidades de plantar sementes de bondade, e que cada semente plantada traria consigo o potencial de transformar não apenas uma vida, mas toda uma comunidade. A bondade, ela havia aprendido, não era apenas sobre dar, era sobre acreditar no potencial humano de transformação. E com essa certeza no coração, ela adormeceu, sonhando com todas as vidas que ainda poderia tocar, todas as segundas chances que ainda poderia oferecer e todas as sementes de esperança que ainda poderia plantar. Porque no final das contas, essa era sua verdadeira vocação. Não apenas servir comida, mas servir esperança. E esperança, quando compartilhada, nunca diminui, apenas se multiplica. Suas interações são muito importantes para nós. Deixe seu nome nos comentários e podemos incluí-lo em uma de nossas histórias com uma saudação feita especialmente para você.